Olha onde nós estamos hoje! Num lugar que muito provavelmente você reconhece. Nós estamos nas ruínas de São Miguel das Missões. E hoje você vai entender algumas coisas que muito provavelmente não te contaram na escola. A gente vai entender quem eram esses padres jesuítas e o que eles queriam reduzindo esses índios em lugares como esse. Você também vai entender qual a relação desses nativos, dos padres jesuítas, com o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid e também, por fim, a gente vai estudar o que foi a Guerra Guaranítica e qual a relação dela com o quase extermínio desses nativos que viviam nessa região. Para a gente entender tudo o que acontecia nesse lugar que vocês estão vendo atrás de mim, que hoje é só um lugar turístico, hoje são apenas ruínas que existem aqui, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o que acontecia no Brasil nesse momento. O Brasil continuava sendo uma simples colônia de Portugal. O Brasil era o Brasil colonial. Quem mandava no nosso território de verdade eram os portugueses. Mas eu, você e todos nós sabemos que a população que vivia aqui no território brasileiro antes da chegada dos portugueses eram os indígenas ou os nativos. Por isso, se você me ouvir falar em nativo nesse vídeo ou indígena, é tudo a mesma coisa. Eu vou estar querendo falar sobre os povos nativos, sobre os povos indígenas que existiam no nosso território antes dos europeus chegarem aqui. Você sabe, porque você assistiu o vídeo anterior do nosso canal sobre o Kaaró, que a Europa vivia uma ebulição de sentimentos, especialmente religiosos, no século XVI. Isso porque a Igreja Católica passava por um momento de bastante conturbação. A criação de outras religiões como o anglicanismo, luteranismo e calvinismo fez a Igreja Católica se apressar para buscar uma resposta a essas novas religiões que estavam surgindo e estavam retirando fiéis da Igreja Católica. Por isso, no ano de 1534, Inácio de Loyola vai fundar lá na Europa uma organização chamada Companhia de Jesus. O principal objetivo da Companhia de Jesus era catequizar povos nativos que viviam no chamado Novo Mundo. Claro que tu, como um bom aluno de história, sabe o que era o Novo Mundo, né? O Novo Mundo nada mais era do que o continente americano, porque esse local aqui era desconhecido pelos europeus até então. A Companhia de Jesus começa a ganhar cada vez mais adeptos padres e esses padres vão começar a viajar pelo mundo em busca de novos fiéis. Claro que o Novo Mundo, o continente americano, era o local preferido dessa instituição. Isso porque aqui viviam povos nativos, povos indígenas ou popularmente conhecidos como índios, né? Que tinham religiões variadas e especialmente eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Já a religião católica, tu sabe, é uma religião monoteísta que acredita em um só Deus. Por isso, qual que era o papel desses padres jesuítas? Catequizar esses nativos para convertê-los do politeísmo ao monoteísmo, para convertê-los de várias religiões à religião católica. Ainda você precisa saber que esse chão que a gente está pisando aqui não era português. Esse chão aqui de São Miguel das Missões, ele era território espanhol. Isso porque existiu um tratado que foi firmado entre Portugal e Espanha no ano de 1494, que está aparecendo aqui na tua tela. Só que esse tratado foi firmado entre esses dois países e a Igreja Católica, deixando de fora outros países. Afinal de contas, o que esse tratado dizia? O Tratado de Tordesilhas nada mais queria fazer do que a divisão das terras do continente americano entre portugueses e espanhóis. Os espanhóis ficariam com a maior proporção do continente americano, pegando boa parte do Brasil e todos esses países da América Espanhola atualmente, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e tantos outros.
Os portugueses, em contrapartida, ficavam com uma pequena parte da América do Sul, que era parte do Nordeste brasileiro e chegava até próximo de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, portanto, este chão em que a gente está pisando não era dos portugueses. Esse chão, oficialmente pelo Tratado de Tordesilhas, era posse da Espanha. Só que, mesmo sendo território da Espanha, tinha alguns paulistas que se achavam muito interessados por esse lugar. Esses paulistas eram os chamados bandeirantes, que muito provavelmente, isso sim, você já ouviu falar na escola. Os bandeirantes eram um grupo de exploradores, especialmente particulares, que partiam para o interior do território brasileiro em busca de metais preciosos, ouro, prata e especialmente indígenas para escravizar. Você vai ver aqui do lado um mapa do Tratado de Tordesilhas e você vai perceber como os bandeirantes passaram por essa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, adentrando o território que era então da Espanha naquele período. Para você ter uma ideia, a primeira fonte de renda de São Paulo foi justamente a escravização e o tráfico de indígenas. Isso porque esses indígenas eram, claro, de fácil captura por esses bandeirantes que possuíam arma de fogo, enquanto os nativos apenas se defendiam com arco e flecha. Num primeiro momento, esses bandeirantes, que eram chamados pelos próprios nativos de paulistas, a denominação bandeirante não existia nesse período, eles vão ter o seu trabalho dificultado num primeiro momento e facilitado num segundo momento. Num primeiro momento, os indígenas eles estão espalhados pelo território brasileiro, antes dos padres jesuítas chegarem. A partir do momento que esses padres jesuítas chegam no Brasil, que é a partir do ano 1549, a data certa vai aparecer aqui caso eu tenha errado, esses padres jesuítas começam a reduzir os indígenas para cumprir o seu objetivo. Lembra dele? Catequizar os nativos. Esse era o principal objetivo dos padres jesuítas. Nesse segundo momento, com os indígenas reduzidos, os bandeirantes vêem uma facilidade muito grande em dominar, capturar e escravizar esses nativos. Porque, claro, se antes eles precisavam percorrer o território brasileiro para capturar 5.000 indígenas, agora eles chegam na redução de São Miguel das Missões e aqui nós temos 7.000 indígenas reduzidos. É muito mais fácil você chegar aqui num local em que os índios estão concentrados num lugar e capturá-los do que capturar um por um ao longo do território do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tu sabe que nesse período do século XVI e XVII, o Brasil não tinha fronteiras delimitadas como tem hoje, né? Tu sabe que não existia o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, essas divisões todas que existem hoje, né? Então, nesse período haviam outras divisões. Quando esses padres jesuítas chegam no Brasil a partir de 1549 e começam a montar as primeiras reduções na sua chamada primeira fase, o Brasil, ou melhor, o sul do Brasil, que é o foco do nosso vídeo hoje, ele era dividido em outras regiões e não necessariamente Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, embora que hoje Mato Grosso não faça parte do sul, né? Tu sabe disso? Mas aqui nós vamos fazer algumas generalizações, porque nessa época não existia exatamente regiões do Brasil definidas, até porque o Brasil nem Brasil era, né? Por isso, existiam aqui no sul do Brasil, incluindo parte do Mato Grosso, 13 regiões que nós chamamos de Tape, Itatim e Guairá. Nós vamos focar na nossa aula de hoje na região do Tape, que é esta região. Ou seja, a região do Rio Grande do Sul era chamada de Tape, onde se construiu e onde nós temos as reduções hoje dos 7 povos das missões. Naquela época não era chamado de Rio Grande do Sul, não. Naquela época era chamado de Tape, era a região do Tape. E esses padres jesuítas, quando eles chegam aqui na primeira fase, que foi de 1609 a 1641, eles vão fundar 64 reduções nas 13 regiões:
Tape, Itatim e Guairá, todas dentro do futuro território que seria chamado de Brasil. Aqui na região do Tape, os padres jesuítas vão se organizar para fazer a catequização dos índios guaranis. Mas por que os guaranis? Por que não os charrua? Por que não os minuano? Por que não qualquer outra tribo indígena que existia na região do Tape? Os padres jesuítas conheciam, estudaram muito bem para fazer o que eles vieram fazer aqui na região do Tape, na região que hoje é o Rio Grande do Sul. Esses padres jesuítas conheciam a língua dos Guarani, conheciam a história dos Guarani e conheciam como esses Guaranis se organizavam. Os indígenas Guarani que existiam na região do Tape ou do Rio Grande do Sul hoje eram indígenas que baseavam a sua vida na agricultura, ou seja, eram povos agricultores, eles já eram seminômades, eles já tinham residências fixas, já cultivavam grãos, já praticavam agricultura. Por outro lado, os charrua e minuano eram povos totalmente nômades, eles migravam o tempo todo de lugar para lugar. E por isso os jesuítas acreditavam que seria muito mais fácil catequizar e reduzir os povos guarani do que qualquer outro povo. Vale lembrar que os padres jesuítas lá da Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola, tinham alguns princípios muito bem definidos. E esses princípios, o primeiro deles era absolutamente contra a escravidão. Então, se esses padres saem das suas residências, que geralmente não era necessariamente só a Europa, como por exemplo, o padre Roque Gonzalez nasceu no Paraguai, assim como tantos outros que vieram para essas localidades. O primeiro objetivo desses padres, claro, era a catequização dos nativos. Só que essa catequização não era qualquer catequização forçada, qualquer catequização à base de tortura. Essa catequização era uma catequização diferente do que até então já tinha se visto. A catequização que os padres jesuítas faziam com esses nativos era uma catequização baseada em proteção. Por isso, os indígenas que se sentiam ameaçados por esses bandeirantes, eles se sentem acolhidos pelos padres jesuítas e acabam aceitando essa catequização. Entretanto, nessa primeira fase das reduções, em que São Miguel das Missões foi fundada no ano de 1632, não vai durar muito tempo. Isso porque os padres jesuítas, a exemplo do Caró, lembra do Caró? Foi uma das reduções que foi criada na primeira fase, mas que não deu muito certo. Por quê? Porque esses nativos apresentaram uma certa resistência aos padres jesuítas. Eles eram diferentes, eles eram brancos, eles falavam outra língua, eles até falavam tupi, mas eles tinham sotaque. Por isso, alguns caciques, alguns líderes dessas tribos, ou melhor, dessa tribo indígena Guarani, vão acabar se colocando contra a ação desses padres jesuítas. Claro, muito também devido ao medo dessas lideranças indígenas em perder o seu posto perante a sua tribo. Por isso, um padre lá na região do Guairá, antes mesmo da finalização da primeira fase das reduções em 1641, vai colocar os índios dentro de uma barca ou de várias barcas, vai entrar dentro dela também, e o nome dele era Padre Ruiz de Montoya, vai entrar dentro dessa barca também e ele vai fazer uma épica evacuação da região do Guairá, especialmente para o Paraguai. Aqui no Tape, as reduções vão ficar praticamente abandonadas. Os padres vão retornar para suas residências, especialmente para o Paraguai. Os bandeirantes em nenhum desses momentos vai parar de fazer as tentativas de capturar esses nativos que estavam até então sendo protegidos de alguma maneira por esses padres jesuítas. Até que em 1638, um padre chamado Padre Ruiz de Montoya vai conseguir algo inédito. O Padre Ruiz de Montoya vai conseguir com que o rei da Espanha, que também era o rei de Portugal por causa da União Ibérica, libere para que os indígenas possuam armas. Até então, os indígenas eram proibidos de portarem qualquer tipo de arma de fogo,
mas é a partir de 1638 que o padre Ruiz de Montoya consegue armar os nativos. A partir de agora, os bandeirantes vão ter que se preparar, porque os indígenas estão quase tão bem armados quanto eles. Muito antes do padre Ruiz de Montoya, é importantíssimo tu pensar que um papa chamado Papa Paulo III, no ano de 1537, vai escrever uma bula papal, que é um documento muito importante que o papa faz, dizendo que todos aqueles que escravizarem nativos em qualquer território, claro que falando também do continente americano, vai ser excomungado da religião católica. A partir desse momento, esses bandeirantes, esses paulistas, eles estão sendo rejeitados da religião católica por causa dessas práticas. O Papa Paulo vai dizer que esses nativos possuem alma e que, portanto, não podem ser escravizados. Acredite! Se dizia, se justificava quase que cientificamente que os nativos não possuíam alma. Por isso, eles podiam ser escravizados, eles podiam ser torturados, eles podiam ser mortos. Afinal de contas, eles não tinham alma, e se não tem alma, não vai para o céu e também não vai para o inferno. Só que isso muda a partir do posicionamento do Papa Paulo III em 1537. Claro que tu viu ao longo do vídeo que a ação dos bandeirantes não parou por causa disso, né? Os bandeirantes continuam agindo contra os povos nativos. Quando o padre Ruiz de Montoya vai conseguir a liberação para armar esses nativos, um bandeirante chamado Jerônimo Barros vai montar a grande, a magnífica, a imparável expedição bandeirante para destruir com esses povos nativos, especialmente da região do Tape. Essa expedição de Barros vai ser organizada a partir do ano de 1640. E em março de 1641, com a expedição formada, todos os homens treinados, Jerônimo Barros vem para a região do Tape, pelo rio Uruguai, com 130 canoas e mais de 1000 homens nelas. O objetivo? Capturar esses nativos e escravizá-los. Mas os índios Guarani, avisados por outras tribos indígenas, acabam se unindo e juntam mais de 3.000 pessoas. Esses 3.000 índios, já avisados de que essa expedição bandeirante, muito bem munida e muito populosa, viria para acabar com a região do Tape, vão aguardar esses bandeirantes numa localidade chamada Mbororé. O Mbororé nada mais era do que um rio afluente do rio Uruguai. Claro, esses bandeirantes estavam muito bem preparados para destruir a região do Tape, porque, como o próprio nome já diz, Tape significava população muito grande. Só que esses bandeirantes, mesmo muito bem armados e mesmo muito bem munidos de um poderoso exército, não vão conseguir vencer esses nativos. De 1000 homens, sobraram apenas 880. Sim, os indígenas preparados, esperando essa expedição com muito mais homens do que a própria expedição bandeirante, vão conseguir vencer esses paulistas. A partir desse momento em que somente 120 paulistas retornam para São Paulo, de 1000, esses bandeirantes vão recuar dessas reduções, vão passar a ter um pouquinho de medo desses indígenas que agora podem estar armados, e a partir desse momento nós mudamos para uma segunda fase das reduções e uma segunda fase das expedições bandeirantes. Se antes eles tinham expedições muito ofensivas e agressivas, agora eles vão ter expedições muito mais estratégicas, porque esses índios estão muito mais preparados agora. O ponto positivo para os nativos é que esses bandeirantes recuaram. Agora, o ponto negativo é que antes dos nativos terem praticamente exterminado esses paulistas, eles já tinham destruído boa parte das reduções que existiam no Tape.
É a partir daí que se inicia a segunda fase das missões jesuíticas aqui na nossa região, ou ainda na região chamada de TAP. Essa segunda fase vai durar de 1682 até 1756, que é o ano final da Guerra Guaranítica. E é nesse período, no ano de 1687, que essa redução de São Miguel das Missões, que existe hoje as ruínas aqui, foi fundada. Lá na primeira fase, a redução de São Miguel não se localizava aqui, onde se localiza hoje essas pedras e essa ruína muito bem preservada, por sinal, que muitas pessoas vêm visitar aqui. A redução de São Miguel se localizava em outro lugar da região do TAP. Agora, na segunda fase, os padres organizam a redução de São Miguel Arcanjo justamente aqui. Ali atrás de mim, tu tá vendo a igreja, que era a principal construção de uma redução. Agora, depois da igreja, a gente tinha em frente à igreja, em todo esse pátio que tu tá vendo aqui, a gente tinha espécies de construções muito similares ou praticamente idênticas. Nessas construções funcionavam oficinas, colégios e também existia uma pequena capela que era onde os indígenas se confessavam. Então era exatamente aqui que ficava a organização principal, o centro da redução. Claro que esses indígenas eles podiam se locomover, até porque, gente, existia muito gado nessa região. Se estima que existiam milhões de cabeças de gado na região do TAP. Esses indígenas aqui não eram indígenas que ficavam somente caçando e coletando, e também se ficasse não tem nada de mal nisso, mas esses indígenas produziam muita arte, muita cultura. Os melhores instrumentos musicais da Europa vinham da onde? Da onde? Claro! Eles saíam dessas reduções, inclusive dessa que a gente está visitando as ruínas hoje. Esses indígenas cantavam em corais belíssimos dentro da igreja. Além disso, tocavam os instrumentos musicais que eles mesmos haviam construído, e na agricultura eram excelentes cultivadores, especialmente de milho e mandioca. Era a principal fonte de alimentação dessa redução, milho e mandioca, assim como de várias outras da região do TAP. Era o alimento base deles, assim como para nós hoje é o feijão e arroz. Um detalhe muito importante aqui da redução de São Miguel, assim como acontecia em todas as outras, era o cuidado pelas pessoas que estavam, de certa forma, marginalizadas, especialmente viúvas e crianças que ficaram órfãs. Aqui, na redução de São Miguel, tinha uma localidade que cuidava especificamente das viúvas, as mulheres que perderam os seus maridos. Outro local cuidava especialmente das crianças que haviam perdido os seus pais. Então, esse cuidado dos padres jesuítas é que cativava essa população nativa. Além disso, outra coisa que cativava os nativos para a religião católica, claro, além do cuidado, do amor desses padres, era com certeza o fato de que esses padres jesuítas convertiam em primeiro momento os líderes das tribos, ou seja, os pajés, os caciques, para depois toda a tribo ser convertida. Porque tu sabe, o cacique tem um papel muito importante dentro de uma tribo indígena, e aquela espiritualidade que é praticada pelo cacique também deve ser praticada pela sua tribo. Então, convertendo o cacique, automaticamente a tribo acabava se flexibilizando com aquilo. Se tudo isso aqui era tão próspero, por que virou apenas ruínas, algumas pedras espalhadas pelo pátio e não mais aquela organização tão esplendorosa, tão perfeita, tão metódica que era no período das reduções jesuíticas? Essa organização termina, e essa redução termina em ruínas por causa de um conflito chamado Guerra Guaranítica. Mas antes da gente entender sobre a Guerra Guaranítica, vamos pensar que esses nativos, eles estavam, por um lado, sendo muito protegidos pelos padres jesuítas,
contra esses bandeirantes, mas por outro lado, tu há de concordar comigo, esses indígenas também perderam um pouco da sua essência, né? Pararam de viver de maneira nômade ou quase nômade pela natureza, no caso dos guaranis. Pararam de viver dispersos, mas praticando agricultura, para agora ficarem reduzidos aqui nessa ruína, tendo hora para levantar, hora para fazer sua oração, hora para trabalhar nas suas terras, hora para trabalhar nas terras comunais das ruínas. Então, se por um lado os indígenas recebem essa super proteção que faz com que existam guaranis até hoje, por outro lado, eles perderam um pouco da sua essência por causa dessa luta por dominação. Um grupo querendo dominar outro, que cá entre nós está em todo momento da história da humanidade presente, né? Sempre tem um grupo querendo dominar outro grupo, e não foi diferente aqui nessas ruínas na região do Tape. Agora, como que tudo isso aqui vira apenas ruínas? Por causa de um conflito chamado Guerra Guaranítica, que vai se iniciar com a assinatura do Tratado de Madrid em 1750 por Portugal e Espanha. De novo, os dois, sim, de novo os dois, Portugal e Espanha. Isso porque existia um local lá perto do atual Buenos Aires que os portugueses não tinham a posse. Lembra do Tratado de Tordesilhas, aquele território de espanhol? Por que português tem que meter o bedelho lá? Porque os portugueses, claro, querem muito mais território, afinal de contas, eles não se contentam com pouca coisa. E por isso, no ano de 1680, os portugueses vão fundar na cara de Buenos Aires, localidade espanhola, eles vão fundar uma colônia portuguesa chamada Colônia do Sacramento, que tu já ouviu falar sobre ela, mas tu não sabe muita coisa, né? Porque afinal de contas ninguém sabe muita coisa sobre Colônia do Sacramento, ninguém sabe muita coisa sobre as reduções jesuíticas. Por que isso? Por que isso? A Colônia do Sacramento foi motivo de muita treta entre Portugal e Espanha. Mas assim, não era pouca treta, era muita treta entre esses dois. Tanto que, para te ter uma ideia, a Colônia do Sacramento passou de portugueses para espanhóis por 6 vezes. Agora é de Portugal? Não, não, agora é da Espanha. Brigam de novo? Agora é de Portugal. Não, não, Portugal, agora é da Espanha. Não, agora... 6 vezes a Colônia do Sacramento mudou de dono. É muita coisa, né? Qual que era a intenção dos portugueses fundando a Colônia do Sacramento? É empurrar com a barriga cada vez mais o Tratado de Tordesilhas, aquela linha imaginária para o lado espanhol, porque os portugueses, claro, queriam mais território. Essas disputas entre portugueses e espanhóis vai acabar com o Tratado de Madrid. Espanha disse, ok, não aguento mais, vamos assinar um tratado para a gente acabar com essas disputas de que ninguém sabe mais de quem que é a Colônia do Sacramento. Em 1750, esse tratado é assinado por esses dois países e os espanhóis vão precisar nesse acordo ceder o que a gente chama de 7 povos das missões para os portugueses. Os 7 povos das missões eram os 7 povos que estavam na região do atual Rio Grande do Sul, porque em todo o Brasil eram 30 povos. Na região do Rio Grande do Sul eram 7. Então os portugueses dizem, beleza, a gente cede a Colônia do Sacramento para ti, Espanha, mas tu, Espanha, nos cede os 7 povos das missões. A Espanha disse, tá, beleza, para terminar essa confusão, eu cedo os 7 povos das missões e vocês cedem para a Espanha a Colônia do Sacramento. Só que nesse acordo, os 7 povos das missões precisavam ser desocupados para que os portugueses pudessem explorar o território. O que significava ser desocupado? Que os indígenas precisavam sair dessas reduções. Os padres jesuítas precisavam ser expulsos daqui. Não haveria mais missão jesuítica, não haveria mais catequização de índios pelos padres jesuítas. A partir desse momento, nós temos o início da Guerra Guaranítica. E é a partir daí que os índios dizem, não, nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos sair desse território. Daí tu vai lembrar de um senhorzinho chamado Sepete Araju, que vai dizer uma frase que talvez ele nunca disse de verdade. Coiui Oguere Coiara, essa terra tem dono.
No ano de 1753, os espanhóis vão mandar para essa região do TAP aqui vários cartógrafos, geógrafos para medir o território, para delimitar bem certinho a fronteira, para ver quantos quilômetros de extensão que tinha esse lugar, que agora passaria a ser dos portugueses, né? Agora não é mais território espanhol. Por isso, quando esses cartógrafos e geógrafos começam a chegar na região, os indígenas já armados acabam derrotando esses caras. Só que o problema é que eles ainda não faziam parte do exército que estava aqui para expulsar esses nativos. Eles estavam aqui para medir o território, mas os indígenas acabaram derrotando eles e matando vários. Aí o ego de espanhóis e portugueses ficou muito inflado. E a partir desse momento é declarada a Guerra Guaranítica entre portugueses e espanhóis contra as populações nativas e os padres jesuítas que aqui viviam. No ano de 1755, os portugueses vão reunir 1.620 homens e os espanhóis 1.670 homens. Era muita gente, era muito soldado. Para tentar combater tanto soldado português e espanhol, um líder foi criado aqui na região do TAP. Era o chamado Sepete Araju. O Sepete Araju liderava o exército guarani, porque sim, aqui nas reduções os padres jesuítas também ensinavam táticas de luta, táticas de guerra para esses índios guarani poderem se defender. Em fevereiro de 1756, o Sepete Araju vai ter uma espada passada pelo seu corpo e ele vai ser morto no território que hoje é São Gabriel, mais ou menos 300 quilômetros daqui. Para te ter uma ideia como esses índios não ficavam fixos durante um conflito, né? Muito menos durante um conflito. Eles se locomoviam com muita agilidade pelo território do atual Rio Grande do Sul. Quando o Sepete Araju tem essa espada passada pelo seu corpo, ele ainda é torturado por esses portugueses e espanhóis, é alvejado por um tiro e por fim tem o seu pescoço decapitado e mostram o pescoço, a cabeça do Sepete Araju para os portugueses e espanhóis para confirmar que essa liderança guarani havia sido morta de verdade. A partir desse momento, quem vai tomar a liderança do exército guarani vai ser um indígena chamado Nicolau Nhangueru. 1756 vai marcar o ano final das missões jesuíticas, porque essa liderança Nicolau Nhangueru vai perder a última batalha dos Guarani contra portugueses e espanhóis na coxilha chamada Caiboaté, próximo de São Gabriel. Ali, portugueses e espanhóis matam mais ou menos 1.350 nativos. Outras bibliografias vão dizer que 1.700 e os corpos ficam todos espalhados pelo território. Nenhum corpo de nenhum desses nativos foi enterrado. Então ficou aquela cena bem catastrófica mesmo que tu pode imaginar dos corpos ali a céu aberto sem terem sido enterrados. A partir do momento que portugueses e espanhóis vencem essa batalha de Caiboaté, eles colocam fogo nas reduções, por isso que hoje a ruína de São Miguel das Missões é uma ruína, por isso que ela está assim, não só por causa do tempo, mas também por causa da ação dos portugueses e espanhóis que destruíram boa parte dessas reduções. E a de São Miguel foi a que permaneceu mais intacta em relação às outras, às 7. Agora nós estamos na frente do que era a igreja de São Miguel das Missões, quando tudo isso aqui ainda era uma grande redução. Essa redução foi a mais famosa, a mais importante de todas as reduções da região chamada de TAP. Essa igreja foi construída por um senhor chamado João Batista Primoli entre os anos de 1735 a 1745, ou seja, basicamente 10 anos para construí-la. E detalhe, essa construção não é feita com concreto, não é feita com pré-moldado e nem nada moderno que existe hoje. Essa construção é feita de pedra talhada, ou seja, pedra que os nativos, que os indígenas, junto com os conhecimentos dos padres jesuítas, acabavam moldando e encaixando uma na outra. Hoje até pode parecer algo muito perfeito, né? Algo colado com concreto ou com algo especial, mas não, é apenas pedra sobre pedra.
Para a construção da igreja nesse formato que eu te falei, pedra sobre pedra, mais ou menos entre 80 a 100 indígenas auxiliaram o arquiteto da construção ao longo desses 10 anos de construção. Originalmente, toda essa igreja aqui media mais ou menos 73 metros de comprimento, 27 metros de largura e muros de 3 metros de espessura. Claro, toda essa construção, não só da igreja, mas de toda a redução de São Miguel das Missões, era pensada também para proteger esses nativos contra a ação dos bandeirantes paulistas. Só para te ter uma ideia do tamanho dessa construção e de como essa construção foi efetiva, se a gente olhar sob o ponto de vista do objetivo dos padres jesuítas, só no primeiro ano de fundação, lá naquela primeira fase, cerca de 850 indígenas foram batizados em um único ano. Isso mostra a aceitação desses indígenas nesse sistema que os padres jesuítas educavam e catequizavam eles. Além da eficiência em arquitetura, em agricultura, esses indígenas também eram especialistas em pecuária. Milhares, milhões de cabeças de gado ficavam espalhadas por essa região que a gente chamava de TAP. Além disso, os nativos também tinham uma grande produção de erva mate que inclusive era exportada. Diante da imensidão disso tudo, tu deve imaginar que devia haver muitos padres jesuítas para controlar toda essa população de São Miguel Arcanjo, né? Que no seu auge chegou a 7.000 habitantes. Mas se engana quem pensa isso. Na verdade, a redução de São Miguel Arcanjo, assim como outras reduções da região do TAP, contavam com pouquíssimos padres jesuítas para controlar toda essa população. Aqui em São Miguel das Missões, o máximo de padres que a gente teve foram 5, ou seja, isso demonstra a organização desses padres jesuítas para controlar tanta gente sob o seu domínio. Essa é a história do São Miguel das Missões, de um jeito que provavelmente você nunca ouviu na escola. Aqui a gente viu muito sobre guerras, dominação, mas também sobre espiritualidade e proteção. Essa é uma parte da história do Rio Grande do Sul, ou seja, da nossa história.